Imagine que um amigo seu chegou para você e falou que pegou todo o dinheiro dele e investiu na Índia ou no México. Faz sentido você achar isso pelo menos um pouco curioso? Bom, meu nome é Pedro Jobim, sou sócio da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos conversar sobre a importância da diversificação internacional. Afinal, da mesma forma que muita gente acha curioso alguém investir 100% do patrimônio em um desses dois países, por que não acharia curioso investir 100% do seu dinheiro no Brasil? Vamos falar então da importância da diversificação internacional. O brasileiro, especialmente, vive num país que é subdesenvolvido, que tem todos os problemas fiscais, políticos e, mesmo que não fosse assim, nós somos uma parte muito pequena do mercado financeiro mundial. Então, também não faz tanto sentido sermos uma parte muito grande da sua carteira de investimentos. Quando pensamos pela questão de que a sua vida real está aqui, a sua renda, os seus gastos estão aqui, é claro que vai fazer sentido ter uma parte significativa do seu patrimônio na moeda brasileira, no real, em ativos localizados aqui. Em especial, aquilo que você vai precisar no curto, no médio prazo. Mas também por esse motivo, necessário investir em outros lugares, porque já que o seu sucesso muitas vezes depende do sucesso da economia brasileira, também é importante que não seja necessário que esse sucesso da sua carteira de investimentos e do seu patrimônio também esteja 100% atrelado a isso. O Brasil, em extensão territorial, é o quinto maior país do mundo. Em população, é o sexto. Mas quando falamos de mercado financeiro, aí a gente fica bem atrás das principais bolsas de valores e principais economias mundiais. A Bolsa de Valor brasileira, por exemplo, é apenas a 20ª em movimentação e tamanho, capitalização de mercado. O real brasileiro, quando você olha para as reservas internacionais, então nem entra na lista. Basicamente, o dinheiro do mundo é o dólar, seguido ali de alguma parte em euros, libras e ienes. É claro que a minha tese aqui não é que você deve tirar todo o seu dinheiro do Brasil. O Brasil ele é pouco significante no mercado financeiro mundial, sim, mas ele é muito significante nas nossas vidas, especialmente se a gente mora aqui no Brasil. Então, sua renda está em reais, seu patrimônio, boa parte dele pode estar em reais, e os custos de vida, sua aposentadoria, caso você queira, pode ser aqui. Então, claro, uma parte significante do seu patrimônio deve sim ficar aqui, especialmente aquilo que é voltado para o curto, para o médio prazo, aquele apartamento que você quer comprar, o carro, a escola dos seus filhos, tudo isso, como está denominado em reais e são planos que você deve colocar em prática aqui, não faz sentido você enviar dinheiro para fora ou dolarizar uma parte tão grande, uma vez que são coisas que serão realizadas na realidade brasileira. Agora, superados esses objetivos, na hora que você começa a construir realmente um patrimônio de longo prazo voltado para a posterioridade, aí sim, é importante cada vez mais você ter uma alocação internacional, seja enviando realmente os recursos para fora das nossas fronteiras ou utilizando ativos no Brasil que sejam atrelados ao exterior. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre quando começar a utilizar esses dois tipos de estratégias. O que é importante entender é que existe um viés comportamental muito grande, que é o home bias, que é o conforto que a pessoa tem de investir onde ela conhece, onde ela mora, onde ela está. Mas necessariamente deveria ser o contrário. Uma vez, como a gente falou, que a nossa estrutura está aqui e boa parte do motivo para você construir um patrimônio financeiro é garantir que isso não vai ser perdido, é interessante que
isso aqui esteja em condições de me proteger quando essa parte não estiver bem. Então, quando a economia do Brasil não estiver bem, quando a crise atingir a minha empresa, a minha família, a minha renda, aquela parte que não está atrelada ao Brasil, não está atrelada à economia brasileira, está diversificada internacionalmente, não só em um país, mas globalmente, é aquilo que vai garantir que o meu patrimônio vai se manter e a minha qualidade de vida e da minha família vai se manter ao longo do tempo. Pense, por exemplo, na última crise do Covid, o que foi que aconteceu aqui? O dólar se valorizou muito, a nossa economia freou, muitas pessoas perderam emprego, perderam a sua renda de alguma forma. Algo completamente imprevisível, especialmente para alguns setores da sociedade. Enquanto isso, a parte do mercado financeiro no exterior, em especial nos Estados Unidos, que é com certeza o mais representativo dentro de toda a esfera financeira do mundo, acabou indo muito bem. Isso seria ótimo ali para você segurar uma parte do seu patrimônio. Em outros momentos, como do início de 2003 até ali 2011, quando o Brasil teve um boom de crescimento, os Estados Unidos e o resto do mundo estavam com uma economia ainda parada, muito menos dinâmica. E aqui nós estávamos aumentando a nossa renda, aumentando as nossas possibilidades. Então, você tem naturalmente um hedge, uma proteção na diversificação sempre. É importante ter a diversificação entre classes de ativos, ações, renda fixa, assim como uma diversificação geográfica entre países. Não devo ter só ações de um certo país, não só renda fixa, moedas de um certo país, especialmente uma moeda exótica como é a brasileira, que só é usada aqui dentro e em nenhum outro tipo de negociação internacional. Vamos falar agora então em quando e como começar a internacionalizar o seu dinheiro. Bom, primeiro ponto é o momento dentro do seu planejamento financeiro e da sua estrutura pessoal e familiar. Se você está começando a investir, está começando a se programar para atingir os seus objetivos, você não precisa se preocupar muito com isso, especialmente, mais uma vez, se os seus objetivos são em reais. Se você quer comprar um apartamento, se você quer pagar o estudo dos seus filhos. Mas a partir do momento que o seu patrimônio vai começando a crescer, é importante você ter uma diversificação maior de ativos. E também a partir do momento que os seus objetivos vão ficando mais longos. Eu quero investir para minha aposentadoria, para os meus filhos quando eles já tiverem uma idade mais avançada, eu quero que eles estudem no exterior, que eles tenham possibilidades internacionais. Então, aí, quando você possui já essa dinâmica financeira, é o momento ideal para você começar a colocar cada vez mais o seu patrimônio em ativos internacionais. Eu diria, por exemplo, se formos falar de números, uma pessoa que tem R$1 milhão deveria ter ali entre 10% a 20% do patrimônio dela já denominado em dólar, pelo menos. Uma pessoa que tem R$10 milhões, talvez deveria ter 50, 60, 70, a depender do custo de vida dela aqui no Brasil. Um bilionário não deveria ter nenhum por cento do patrimônio dele no Brasil, apenas aquilo que ele precisa para realmente manter o seu padrão de vida aqui. Já em como investir, isso ficou muito mais fácil nos últimos anos. Primeira maneira, e a mais simples, é investindo em ativos que sejam atrelados a ativos no exterior através da própria Bolsa Brasileira. Esse, há pouco tempo atrás, eram bastante limitados, mas agora estão abertos para o investidor pessoa física de forma muito simples. Então aí você tem fundos de investimento internacionais, fundos cambiais, ETFs que replicam o movimento de índices no exterior, BDRs, que são certificados de ações no exterior que você negocia aqui no Brasil. Então, através de qualquer corretora de investimentos, você consegue montar uma carteira de ativos internacionais. Isso facilita muito, porque você não tem gasto com remessas, com spread cambial, você está realmente comprando um papel aqui
que garante que você possui algo atrelado a um ativo lá fora. A segunda maneira, é claro, mandando o dinheiro lá para fora. Isso agrega um pouco mais de dificuldade, não vou entrar em detalhes aqui da parte burocrática, mas tem a questão tributária, de controle de tudo que você está fazendo, das remessas. Pode inclusive ter vantagens tributárias para você, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Abrir uma conta numa corretora no exterior também já foi bem mais difícil. Hoje é bem mais simples. Você tem corretoras lá fora voltadas para brasileiros. As maiores corretoras do mundo, que antes exigiam que você fosse lá assinar documentos, hoje já fazem todo o processo online. Então, de forma muito simples, você consegue começar a fazer remessas para o exterior e nas corretoras internacionais, ao contrário das corretoras brasileiras, você tem acesso a ativos do mundo inteiro. Então, quando você abre uma conta em uma corretora americana, por exemplo, você não vai ter acesso só aos ativos americanos. Você tem acesso, claro, dependendo da corretora, muitas vezes a ativos europeus, ativos chineses, ativos do mundo inteiro. Se você quiser, por exemplo, comprar títulos públicos brasileiros na sua corretora americana, você pode, e inclusive com títulos de dívida externa, né, que pagam em dólar. Mas é muito importante ficar atento às particularidades de cada país, de como você está fazendo isso e de forma orientada por um profissional, porque embora tenha ficado muito mais fácil investir no exterior nos últimos anos, abrir as contas, a parte tributária tem que ser muito bem cuidada, tudo tem que ser declarado aqui no Brasil e observado lá fora. As regras, por exemplo, de sucessão podem ser muito desvantajosas para estrangeiros, então é importante ver a melhor forma de se investir, seja na pessoa física, através de uma offshore, de uma holding. Isso a gente vai falar em outros vídeos. Então, finalizando aqui, é importante a mensagem de entender a importância de se investir em moeda forte. O real é uma moeda pouco significativa na economia mundial. A unidade de valor realmente que a gente tem é o dólar ainda, pelo menos por algum tempo vai continuar sendo. E à medida que a gente constrói um patrimônio que a gente queira que dure e seja de longo prazo, é extremamente necessário, seja através de ativos aqui ou lá fora, que uma parte desse patrimônio esteja em moeda forte, esteja em outros países também. Caso você queira conhecer um pouco mais de como construir essa diversificação internacional, como ter uma carteira bem equilibrada e perene ao longo do tempo, fica o convite para vir conhecer a Rio Claro e como a nossa gestora trabalha, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, para garantir que você e sua família estejam sempre mais tranquilos. Caso queira conhecer mais sobre o assunto, também outros temas, siga a gente aqui nas nossas redes sociais, mande as suas dúvidas e, claro, marque uma conversa com um de nossos planejadores.